Hi everyone, welcome to one more English class. Today we're going to talk about the verb to be. Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo da série A Lógica do Inglês. E hoje eu vou falar para vocês sobre o verb to be, o famoso verb to be. Confere aí. Bom pessoal, o verb to be é o verbo ser e estar em inglês. Então eu vou mostrar para vocês como utilizar ele corretamente no presente, tá? No tempo presente. Bom, a primeira coisa é a palavra to be significa ser ou estar. Mas dessa forma, to be, você só usa quando ele for o segundo verbo da frase. Por exemplo, I want to be a doctor. I want to be a doctor. Eu quero ser médico. Então, nesse caso, eu quero é o primeiro verbo. Então, to be, o segundo verbo, você usa então dessa forma, ser um médico. Porque to be é a forma infinitiva, ou seja, é a forma não conjugada do verbo. Quando você for usar no presente, tanto em português quanto em inglês, a gente não usaria a forma infinitiva, tá? Então você não poderia dizer eu ser, você diz eu sou. Então em português e em inglês também você diz I am, não I to be, ok? Então eu vou mostrar para vocês as três formas do verbo to be no presente com alguns exemplos. Então vamos lá. I am tired. I am tired. Eu estou cansado. Tá? Então, I am é a forma usada para I, para eu. Então, eu sou ou eu estou. No caso aqui, eu estou cansado. Esse I am, você pode abreviar. Então, é muito comum as pessoas falarem I'm tired. I'm tired. Okay? Então, a forma abreviada é bastante utilizada em conversação, principalmente. Um exemplo negativo seria assim. I am not hungry. I am not hungry. Eu não estou com fome. Esse I am not, você também pode abreviar. Então, você vai dizer I'm not hungry. Tá? Então, você pode abreviar o I com o am. Não existe uma abreviação do am com o not. Tá? Nos outros tem, mas nesse caso não tem. Bom, deixa eu dar um exemplo com he. He is worried. He is worried. Ele está preocupado. Então, no caso de he, de ele, a gente não vai usar am, obviamente, a gente vai usar is. Então, ele é ou ele está. No caso, ele está preocupado. E você também pode abreviar o is com o he, aí você vai dizer he's worried. He's worried. Ok. Um exemplo negativo, he is not mad at you. He's not mad at you. Então, ele não está bravo com você. Nesse caso, eu posso abreviar de duas formas. Eu posso dizer, he's not mad at you. Então, o he is, abreviado, his. Ou eu posso fazer o is com o not. Nesse caso, a gente tem a abreviação que é isn't. Então, você também poderia dizer, he isn't mad at you. Tá? Ele não está bravo com você. Outro exemplo, they are married. They are married. Eles são casados. Então, no caso de they, a gente usa are. Tá? Então, eles são ou eles estão. Nesse caso, eles estão ou são casados. Então, você pode abreviar o they are como their. Tá? Você vai pronunciar dessa forma. They're married. Um exemplo negativo, they are not here. They are not here. Eles não estão aqui. Então, você também pode abreviar o they com are. Aí você diria, they're not here. E você pode abreviar o are com o not, formando a palavra aren't. Então, você pode dizer, they aren't here. Eles não estão aqui. Ok. Agora, quando você faz uma pergunta, o verb to be ele é invertido. Tá? Então, ele vem antes da pessoa, do sujeito da frase. Isso costuma causar uma certa confusão quando o aluno já aprendeu a usar o do e o does. Então ele tem a dúvida de por que não usa o do e does nesse caso. Então, por exemplo, eu perguntaria assim, are you busy? Você está ocupado? Então você está vendo que o are veio antes do you. Por que isso acontece? Porque é uma pergunta, tá? Por que você não usaria o do ou does aqui? Porque o verbo to be é uma exceção. Tá? Você usa do e does para fazer perguntas com todos os verbos no presente.
menos o verbo to be, porque ele mesmo faz a função que seria do do ou do does, tá? Que é vir antes da pessoa para indicar que é uma pergunta. Então, ele mesmo faz isso, ok? Então, ele faz as duas coisas. Ele tem um significado de verbo, ele é um verbo, e ele também faz a função de indicar as perguntas. Ok, outro exemplo de pergunta. Is she studying? Is she studying? Ela está estudando? Então, também eu coloquei o is antes do she para indicar que é uma pergunta, tá? Are they late? Are they late? Eles estão atrasados? Então, também, ó, are vindo antes do they para indicar que a frase é uma pergunta. Uma última observação é se eu fosse fazer a seguinte pergunta. Do you want to be a doctor? Do you want to be a doctor? Você quer ser médico? Bom, nesse caso eu usei o do. Mas por quê? Porque o primeiro verbo da frase é o want e não o verbo ser e estar. Tá? Aqui ele está como o segundo verbo. Então, a mudança de tempo, as indicações de pergunta, sempre se referem ao primeiro verbo da frase. Tá? Nesse caso, ele é o segundo, to be é o segundo, então não tem nada a ver com o que eu falei da inversão. Tá? Então, a inversão para a pergunta vai acontecer sempre com am, is e are. Se você estiver usando realmente a forma to be, ela vai estar como segundo verbo, então ela não tem nenhuma influência na frase. Você vai seguir a formação das perguntas para o primeiro verbo, né? No caso aqui o want, que é um verbo comum, você segue então fazendo perguntas com do, does e assim por diante. Então é isso, pessoal. Deixe seu comentário aí abaixo e se inscreva no nosso canal. Tem um link aqui acima do vídeo para você receber todas as nossas atualizações, ok? Então é isso, um abraço e até o próximo vídeo. Bye, bye!